Irmãos amados, se os irmãos me permitirem, eu quero, neste momento, fazer alguns agradecimentos. Primeiro, esta é a amada igreja que nos acolheu num momento difícil que passávamos há 8 anos atrás, momento em que, de fato, até pensamos em abandonar o ministério. Mas Deus tem os seus propósitos, queridos. Eu quero que você pare um pouquinho nesta noite e pense muito sério sobre isto. Os propósitos de Deus para a tua vida. Eu quero agradecer, primeiramente, à Igreja Unida que nos acolheu. Segundo, ao pastor, reverendo Roster, amigo, irmão, de longa data, como ele mesmo descreveu, que nós temos no coração, sempre oramos pela vida, pelo ministério dele. E sabíamos que, de alguma maneira, Deus iria nos unir em algum momento da história novamente. Porque trabalhamos arduamente lá no Jardim Ipanema, né, reverendo? O senhor lembra disso? No Jaraguá, nós tínhamos ali uma congregação e trabalhamos para ver aquele trabalho se desenvolver, e hoje é uma igreja ali no Jaraguá, para a honra e glória do Senhor. Quero agradecer também ao conselho desta igreja, que nos acolheu, que confiou em nós, que depositou em nós esperança de ver um trabalho sendo realizado pelas mãos de Deus. Eu quero agradecer pelo apoio que sempre tivemos aqui. Lembrar de alguns pontos rapidamente importantes. O primeiro dia, a primeira vez que o reverendo Roster esteve conosco num trabalho social no Atende 3. Aquele momento foi muito especial para a minha vida, por sentir que, de fato, Deus estava ali trabalhando o coração, o meu coração, o coração desta igreja, e abrindo portas aqui que eu tenho certeza nunca serão fechadas. Portas de atendimento, portas de acolhimento, portas e mentes que se abriram por ver que é possível, numa cidade como esta, num centro como este, alcançar vidas e salvar vidas. Quero agradecer também de maneira especialíssima, porque tive o privilégio, já falei isso para o presidente da Junta Diaconal, tive o privilégio de ser diácono nesta igreja, de servir ao Senhor na Junta Diaconal, junto com os nossos irmãos que hoje atuam tanto dentro quanto fora da igreja. Isso é um legado que o trabalho da Junta Diaconal deixou, que no momento em que pudemos trabalhar juntos, ali, momento difícil, por exemplo, da pandemia, quando a igreja fechou as suas portas ali na Helvétia, eu ouvi de muitos irmãos de outras comunidades: vocês estão fazendo o quê? Um monte de gente na porta de vocês e vocês não pregam o evangelho para eles? Enquanto muitas igrejas, naquele momento, não tinham essa situação e nem sequer pensavam em fazer serviço ou atendimento, a Unida estava ali trabalhando. A Unida estava ali pregando. Foram 300 vidas em 2 anos tiradas dessa situação. Eu quero agradecer a Deus, porque a Igreja Unida, não, como? Não, nunca, jamais. Igreja Unida fazendo esse tipo de trabalho. Igreja Unida, a Igreja Unida foi usada por Deus para mostrar às outras igrejas que quando a gente se coloca na mão dele, depende dele, ele faz a obra acontecer. E nós somos apenas singelos instrumentos nas mãos deles. Quero agradecer profundamente à Junta Diaconal pela oportunidade que me deu de servir junto com esses amados irmãos. Quero agradecer ao departamento infantil desta igreja. Que coisa boa!
trabalhar com criança. Que coisa boa ver os pequeninos crescendo e se desenvolvendo e conhecendo o amor, a misericórdia de Deus e se firmando na fé. Eu me lembro que quando saímos lá do Parque São Domingos, nós tínhamos lá um grupo de 80 crianças que a gente evangelizava todo domingo. Fizemos uma campanha, briguei, em certo sentido, no bom sentido, com o conselho, para comprar uma Kombi, um veículo Kombi, para transportar as crianças. A gente fazia de 5 a 6 viagens todo domingo, levando e trazendo crianças para a igreja. 80 crianças em média todo domingo. Quando saímos de lá, eu me lembro, alguns anos depois, alguns irmãos falaram comigo: pastor, 30 crianças daquelas ficaram na igreja. Formaram a UPA, formaram a mocidade, cresceram, se desenvolveram dentro da igreja. Eu estou falando tudo isso não é para minha glória não, queridos. É para mostrar, do que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, do que Deus faz conosco quando a gente se coloca nas mãos dele. Eu quero agradecer profundamente a Márcia e a todo o departamento infantil da Igreja Unida, por nos dar a oportunidade de 3 EBFs realizadas nesta igreja. Inclusive, no meio da pandemia, nós fizemos uma EBF com crianças aqui. Eu quero agradecer a Deus, porque um dia Ele nos mostrou e nos deu esta oportunidade de trabalharmos juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Não é momento de tristeza, é momento de alegria. Nós estamos alegres, porque Deus nos leva para um outro campo com a consciência tranquila do dever cumprido. Nos leva para um outro campo, e quando olhamos para trás, nós vemos que Deus atuou, que Deus agiu, que Deus abriu portas de trabalho, não só para nós. Dignidade para todos está aí, queridos. Todas as vezes que eu vou fazer uma palestra, todas as vezes que eu falo do serviço social, não é possível ficar fora. O trabalho que está sendo feito, presta atenção, querido, está sendo feito, não foi feito na pandemia, não deixamos de fazer, está sendo feito na Igreja Unida. Um trabalho social, da busca de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que precisam do Senhor Jesus, estão sendo alcançadas. Continuem para a honra e glória do Senhor. Que Deus, de fato, os abençoe em nome de Jesus. Filipenses capítulo 4, 8 e 9, queridos, é o texto que nós vamos usar como base para a nossa meditação e reflexão nesta noite. Eu quero convidar você a ficar de pé e nós vamos ler o texto de Filipenses capítulo 4, verso 8 e verso 9. Filipenses 4, 8 e 9. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos ali, ele diz o seguinte, eu vou ler o verso 8, vocês vão ler o verso 9. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém. Pai do céu, Pai querido, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Nesse momento em que abrimos a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir o Senhor falando conosco. Não me permita, Pai, dizer uma palavra aqui que não seja da Tua vontade, do Teu querer, daquilo que o Senhor colocou no meu coração, daquilo que o Senhor me ensinou com este texto. Tem misericórdia da Tua igreja e ajuda-nos nesse instante a estar atentos àquilo que o Senhor tem a nos dizer, em nome de Jesus. Amém.
A igreja pode assentar-se. O cristianismo que agrada a Deus. O cristianismo que agrada a Deus. É o tema que nós vamos trabalhar nesta noite. Esse texto de Filipenses, capítulo 4, 8 e 9, meus irmãos amados, foi escrito pelo apóstolo Paulo e num momento delicado da sua carreira ministerial. Ele estava preso, foi preso em Roma, estando ali preso, melhor dizendo, ele escreve uma carta de alegria. Olha que interessante. Em meio ao sofrimento que ele está passando, ele vai animar aqueles irmãos a permanecerem firmes na fé, em meio ao sofrimento. Instruindo aqueles irmãos de Filipos a alinharem seus pensamentos com a palavra de Deus, que é, como ele diz, verdadeira, verdade, nobre, justa, pura, amável e de boa fama. E Paulo ainda vai animá-los a praticarem e aprenderem com ele, para experimentar a paz que só Deus traz, sendo, então, este texto, ou melhor dizendo, trazendo este texto a ideia de um convite à renovação da mente. E uma coerência entre a fé e a prática. Paulo chama a atenção daqueles irmãos no sentido em que o evangelho do Senhor é um evangelho prático, é um evangelho que deve ser vivido independente da situação em que estamos vivendo. Paulo escreve durante seu aprisionamento, que aconteceu entre 53 e 58 depois de Cristo, aproximadamente, e apesar das dificuldades, das lutas, da prisão, é uma carta cheia de alegria, gratidão e exortação à perseverança, focando na paz e no contentamento em Cristo. A carta é um chamado prático dele à santificação da mente e a coerência entre o que se pensa e o que se vive, fundamentado na alegria e na paz encontradas somente em Cristo Jesus, mesmo em tempos de adversidade. Amados irmãos, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Pois quando eu olho para textos bíblicos como este, onde Paulo faz uma afirmação tão contundente, me preocupo comigo mesmo em primeiro lugar, e com minha forma e com meu estilo de vida. Entendo que estou vivendo, às vezes, em um mundo que influencia a minha vida a andar cada dia mais distante de Deus e da sua palavra. Nós vivemos num mundo terrível, um mundo que nos força a seguir normas e regras que, por vezes, excluem a vontade do Senhor para a vida que Ele nos deu. Preste atenção. A vida que Ele nos deu. Não é a minha vida, é a vida que Ele nos deu. Sim, porque quando Paulo lista aqui qualidades que devem ocupar a minha mente, qualidades como tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, nobre aqui no sentido de respeitável e honroso, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, eu as vejo cada vez menos sendo buscadas e praticadas na minha vida e na vida da sociedade em que vivemos. Meus irmãos, estamos vivendo dias em que nossos relacionamentos são construídos sem aquela sedimentação do passado, com uma boa conversa, sem segundas intenções, com uma boa caminhada que esperava ver construções sadias sendo erguidas juntamente, para que assim todos se sintam seguros, a ponto de não descartar aquele relacionamento em andamento. Relacionamento em andamento. Já parou para pensar nisso?
Você cultiva relacionamentos que estão em andamento. Em andamento aqui é em construção, sedimentados. As construções de nossas vidas têm se tornado cada vez mais rápidas e líquidas. Rápidas e líquidas. Não somos mais empáticos. A correria do dia a dia tem nos distanciado cada vez mais de Deus e da sua vontade e do próximo. O que parece que acontece na nossa sociedade hoje, a impressão que nós temos é que nós assinamos um contrato com o tempo. E o tempo, assinamos um contrato onde podemos dizer para o tempo assim: depois eu faço, depois eu visito, depois eu abraço, depois eu peço perdão, depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois, deixamos tudo para depois, pensando muitas vezes que lá na frente a gente arruma um tempinho para fazer aquilo. Lá na frente eu arrumo um tempinho para pedir perdão àquele irmão que eu ofendi. Lá na frente eu arrumo um tempinho para conversar com a minha esposa, com o meu filho, com a minha filha. Lá na frente. Querido, não troque o agora pelo depois. Não troque. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Não troque o agora pelo depois. Abrace agora. Diga eu te amo agora. Peça perdão agora. Você e eu não temos um contrato assinado com o tempo. E se assim não o fizermos, o depois que a gente fala, o depois, se tornará um nunca. Um nunca. Você já parou para pensar que amanhã você pode estar morto? E não pediu perdão àquela pessoa com quem você discutiu? Você já parou para pensar que você não vai ter tempo de abraçá-lo? Eu me lembro que no meio da pandemia, no ano de 2022, final de 2021, meu pai estava internado no hospital. Nós cuidávamos dele lá, fazíamos visitas intensas, e ele estava aborrecido, como bom italiano que ele era, por estar no hospital, estar internado. E não aceitava de jeito nenhum aquela situação. E um dia eu cheguei lá para visitá-lo. Foi um dia muito impactante para a minha vida, porque eu nunca tive um bom relacionamento com meu pai, relacionamento de pai e filho. Meu pai sempre foi um pai muito trabalhador, mantinha a família, mas ele era muito ausente de casa, por conta do emprego que ele tinha. Trabalhava fora, dirigia, viajava muito. De fato, minha mãe acabou assumindo a função de pai e mãe, e a fez com muito esmero. Estamos aqui por conta disso. Mas um dia, meu pai estava no hospital e eu entrei para visitá-lo e ele estava irritado. Quero ir embora, quero ir para casa, não quero ficar mais aqui. Começamos a conversar, abri a Bíblia, li um salmo com ele, ele acalmou o coração dele. E naquele momento, Deus nos usou para que ele entregasse a vida dele ao Senhor Jesus. Eu orei com ele e falei: pai, o senhor não está sozinho aqui no hospital. Jesus está aqui com o senhor. O senhor quer sentir a presença de Jesus? Quero. Então baixe sua cabeça, feche seus olhos. E oramos. E ele entregou a vida dele a Jesus. Poucos dias depois ele veio a falecer. Aquilo marcou muito a minha vida porque me mostrou algo muito importante que a gente às vezes esquece na correria do dia a dia da gente. Querido, o que é mais importante para Deus? Quando Ele olha para você, o que Ele mais se importa com você? Com a sua vida, que ela esteja nas mãos dEle. E muitas vezes a gente convive anos até com as pessoas e não sabemos
de fato, se aquela vida está nas mãos do Senhor. O nosso cristianismo, querido, tem se tornado um refúgio do humanismo e do egocentrismo. Ao invés de ser a única opção de restauração de vidas, nós vivemos para nós. No entanto, como cristãos, meus queridos amados irmãos, é preciso que voltemos nossos olhos para a palavra de Deus que nos alerta quanto a viver para agradar a Deus, viver para agradar ao Senhor. Precisamos retomar nossos pensamentos quanto às coisas que agradam a Deus, coisas que são verdadeiras, nobres, justas, puras, amáveis, de boa fama, virtuosas e dignas de louvor. Isso sim, são diretrizes que agradam a Deus e que vão nos ajudar a viver de maneira que a nossa vida glorifique ao nome do Pai. Cristianismo que agrada a Deus. Pastor, qual é o cristianismo que agrada a Deus? Segundo Paulo apresenta aqui no texto, em primeiro lugar, o que te leva a pensar a verdade, sobre a verdade. Verso 8 diz, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, que ocupe o vosso pensamento. Verdades respeitáveis só encontramos na palavra de Deus. Em um mundo cheio de informações, de falsas, de fake news, enganosas, é determinante que busquemos a verdade em todas as áreas da nossa vida. E como cristãos, precisamos priorizar esta busca na palavra de Deus, que é a fonte de toda a verdade, aplicando-a em nossa mente de maneira que não sejamos enganados, como foram, por exemplo, nossos pais, Adão e Eva, no passado, dando ouvidos a uma falsa mensagem. Jesus, o próprio Jesus nos ensina também em João 14,6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por meio dele. Esta é a declaração mais forte sobre a sua identidade mediadora entre o relacionamento humano e o relacionamento divino. Só por meio de Jesus nós podemos nos relacionar com Deus. Ele é o único caminho de acesso a Deus, que revela a verdade divina e o seu propósito, oferecendo vida plena, porque ela começa aqui e vai continuar na eternidade. Cristo ainda afirma em João 8,32, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Afirmando que esta verdade revelada, o Cristo revelado, que liberta as pessoas que nele creem do pecado, da escravidão, da morte espiritual, da morte eterna. É Jesus quem faz isso. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o que você está esperando? Comece agora a pensar na verdade que liberta e agrada a Deus para a sua vida. Deixe de lado essas mentiras que o mundo prega. Foque na verdade. Quer agradar a Deus com uma vida cristã pura? Foque na verdade, na palavra de Deus. Mas, pastor, qual é o cristianismo que agrada a Deus? Em segundo lugar, o texto diz que é o cristianismo que te leva a pensar no que é justo e digno de louvor. Verso 8 ainda diz, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O vosso pensamento. A justiça, ultimamente, tem sido muito maltratada por nossa sociedade. Do alto escalão ao baixo escalão. Todos temos ignorado o real sentido do pensamento justo e digno que agrada a Deus.
Temos vivido uma justiça morosa, parcial, protecionista, clubista, corrompida, que tem influenciado negativamente todas as áreas da nossa sociedade e que não leva em conta a ética e o respeito aos valores morais e sociais e a própria identidade de cidadania nacional. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Precisamos urgentemente voltar nosso pensamento para a verdadeira justiça, a justiça apresentada por Deus na sua palavra, para que assim sejamos agradáveis ao Senhor, principalmente nós cristãos, que somos chamados para ser sal e luz no mundo. Precisamos clamar a Deus para que nos ajude a praticar a verdadeira justiça. Salomão pediu sabedoria a Deus e Deus o atendeu. Lembram-se do que diz 1 Reis 3, 16 a 18, quando ele recebe duas mulheres ali diante dele, reclamando a maternidade de uma criança. O texto descreve que duas mulheres que moravam na mesma casa, ambas mães de um filho pequeno, vieram à presença de Salomão. Um dos bebês havia sido sufocado e acabou morrendo. As duas, então, passaram a reclamar o bebê, que permaneceu vivo, como seu. O rei, então, solicita uma espada. Vamos dividir essa criança ao meio, cada uma fica com a metade e está tudo resolvido. Simples assim. É claro que isso não aconteceu. A Bíblia diz que a mãe verdadeira se manifestou, ergueu a sua voz. Pare, não é justo que isso aconteça. Deixa o menino vivo. E ali se faz, de fato, a justiça. Hebreus 4,12 também afirma que, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Por que buscar informação em outras fontes, se a Bíblia é a fonte da vida? O que você está esperando, meu querido irmão? Deixe que a palavra de Deus penetre em você a ponto de te levar ao verdadeiro e justo pensamento. Mas, pastor, qual é o cristianismo que agrada a Deus? Em terceiro lugar e último, o texto diz, no verso 9, que é aquele que te leva a sentir paz, a paz de Deus. É aquele que te leva a sentir a paz de Deus. Paulo termina este texto preso, mas alegre, por saber que Deus está usando a sua vida para alimentar aqueles irmãos. Paulo termina esse texto usando do seu exemplo de vida para orientar aqueles irmãos a viverem na prática do cristianismo que agrada a Deus. Que responsabilidade imensa nós temos como cristãos, queridos, viver em uma sociedade e mostrar para ela que Deus a ama, apesar da condição em que ela se encontra. Será que eu e você poderíamos afirmar como ele aqui? Será que eu poderia dizer assim, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai? Você tem sido, nós temos sido exemplos, modelos de cristãos para o mundo, a ponto de podermos dizer a eles, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, siga o mestre, como eu sigo. Faça o que o mestre me ensinou a fazer. Diga o que o mestre me falou para dizer. Eu tenho sido exemplo, você tem sido exemplo. Notem, a expressão é forte. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim. Em mim. Paulo só tem condições de falar isso, só é capaz de falar isso, porque ele conhecia a verdade, ele
apropriou-se da verdade e da justiça. Ele trouxe para a sua vida uma mudança radical. E agora, de perseguidor, ele passou a ser perseguido para a glória do Senhor. Seríamos nós capazes de falarmos como ele, fazermos como ele, andarmos como ele andou? Somente se como o apóstolo pensarmos nas coisas que são verdadeiras, justas e dignas de louvor, e experimentarmos a paz de Deus que excede todo o entendimento e nos traz o consolo em meio à adversidade da vida, levando o nosso pensamento a estar firmemente alinhado com o pensamento de Cristo. Enquanto igreja aqui na terra, nós precisamos estar com o nosso pensamento alinhado com o pensamento de Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, siga as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 4, 8 e 9. Mantenha sua mente focada no que é verdadeiro, no que é justo, digno de louvor e amável. Busque a paz de Deus que guarda e guia nosso coração e mente em Cristo Jesus. Viva uma vida que honre e agrade a Deus em todos os aspectos. Não viva para você, não viva para os outros, não viva para a política, não viva para o mundo. Viva para Jesus. Não vale a pena deixar de viver para um Deus eterno e imutável, soberano, gracioso, grandioso e amável, e viver buscando uma vida fútil, finita e egoísta. Não vale a pena. Viva para Jesus. E você vai estar agradando a Jesus. Pense, fale e tenha atitudes que estejam de acordo com a vontade do Senhor e da sua palavra. Lembre-se que a palavra cristianismo vem da expressão grega Christos, Messias, ungido. E é esse Cristo que deu origem a uma religião monoteísta baseada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que você tem seguido? É Ele que nós temos seguido? Então viva para agradá-lo, independente da situação que você está vivendo na sua vida. Se você se julga cristão e vive de acordo com Cristo, amém. Mas se você se julga cristão e vive de acordo com o sistema mundano, confiando e seguindo mais em pessoas, em conchavos humanos, do que a Deus e a sua palavra, você está se enganando, querido. E você se decepcionará. Minha oração sincera à Igreja Unida é que em 2026, o amado Senhor das nossas vidas te guarde, te leve a viver um cristianismo que agrada de fato e de verdade a Deus. Viva um cristianismo que agrade a Deus. Amém? Que Deus vos guarde, que Deus vos abençoe. Saibam que vocês estarão sempre nas nossas orações e no nosso coração. Esta igreja amada, a qual nós aprendemos a amar e a conviver. Foram 8 anos de convivência maravilhosos. Eu saio daqui carregado de boas experiências. Vamos colocar tudo em prática lá em Castanheira, viu, reverendo? Porque a Igreja Unida é uma igreja diferenciada para a glória de Deus. Que Deus os abençoe.